Oi, povo, seja bem-vindo ao canal. Você que está aqui pela primeira vez, se inscreva no canal, dê o seu like. Nós não podemos enxergar o mundo com uma visão grega. Para os gregos, quem não era grego era bárbaro. Assim que eles vendiam a sua democracia para o mundo. Mesma coisa a Roma. Roma era símbolo de modernidade, civilização. O restante era bárbaro. Hoje em dia nós também enxergamos dessa maneira, que a democracia liberal deve ser exportada e quem não é democracia liberal é ditadura. Assim a gente pensa do Irã, da Rússia, da China, enfim. Eu estou acompanhando os protestos no Irã, os protestos estão desde o dia 29 de dezembro. Muita gente veio aqui falar comigo, né? Algumas pessoas mostraram. Chega até a ser engraçado, né? Mulher tirando o véu, olha aqui a liberdade chegando. Gente, protestos no Irã acontecem desde 2019, contra o regime, a favor do regime, tem mulheres com véu, sem véu. Isso não faz diferença, porque o véu não é o centro da vida delas. O Irã é o país no mundo que mais tem engenheiras no planeta. Esses drones aí que vocês viram lá em Israel, lá destruindo prédios, portos, aeroportos, foram as mulheres que fizeram. Tem mais mulheres do que homens em faculdade no Irã. Elas são cientistas, fazem medicina, engenharia, trabalham no setor público. Está longe de ser um país que mulheres não têm voz. Isso é pura propaganda do Ocidente, com esse feminismo colonial de usar as mulheres como justificativa para intervenção, né? Que elas são oprimidas, como se o véu fosse um símbolo de opressão. E não é. Não é um símbolo de opressão, porque com véu ou sem véu, com a moral dominante, elas podem escolher o destino de suas vidas. Elas são médicas, cientistas, engenheiras, pilota avião, como era na União Soviética. Na União Soviética, a mulher pilotava avião, ia para a guerra, era cientista, todas eram alfabetizadas, tinham acesso à saúde, educação, tudo, e não precisou de democracia liberal. Não precisou de nada disso. Nietzsche chamaria isso de potência ativa. Ou seja, ele chamava de potência, vontade de potência, força criadora, sabe? Afirmação da vida, né? E esse feminismo baseado só em mudança de lei, né? Liberdade estética, comportamento de transgressão simbólico, ele ia chamar isso aí de ressentimento travestido de progresso. Chamaria dessa forma, de potência reativa. Porque se for até pegar Foucault, ele ia mais além, ia chamar de mulheres úteis para o capitalismo, domínio dos corpos, controle de nossos corpos, porque são mulheres usadas para satisfazer o patriarcado sexualizado. E lá no Irã, elas usam véu e são doutoras, médicas, engenheiras, etc. Ou seja, elas têm o poder de escolher o seu destino e não vivem na prisão do desejo. Isso que é emancipação. Tá? Então, não usem as mulheres como justificativa, porque isso aí é uma forma de colonialismo e é etnocentrismo também, como se só a nossa civilização fosse civilizada. Só o Ocidente é civilizado, é um modelo a ser copiado. Gente, vamos entender estruturas. Chega de moralismo, tem que entender estrutura. Política vista como entender estrutura, porque se você entende a estrutura, você entende o poder. Outra coisa, o Irã não é de esquerda. Em 79, a revolução que teve lá, teocrática, foi uma revolução contra o secularismo. Eles varreram a esquerda do mapa. Eles entenderam o que aconteceu em 68. O que está em jogo ali é dólar. O Irã está fora do SWIFT, ele está sancionado, e os Estados Unidos, depois de entrar na Venezuela, está com confiança de que conseguirá derrubar o regime iraniano. Porque ele controla o Oriente Médio, tem controle político, geopolítico do Oriente Médio, controla o Estreito de Hormuz, que faça 20%, 25% ali do petróleo do mundo, e pega ali, ó, chega de petróleo ser comercializado em yuan, em rublo, em ramina, em outras moedas, vamos ficar só com dólar. E ele controla a oferta. Porque, inclusive, isso já está influenciando Emirados Árabes Unidos, influenciando a Arábia Saudita, que é ali do lado, que é uma ditadura muito pior do que o Irã,
e os Estados Unidos, o Ocidente não está nem aí. Tá? A Arábia Saudita ali do lado. Então o que está em jogo é dólar. É a demanda por dólar. Porque quando as pessoas, o dólar se tornar dispensável, ele vai ser papel higiênico verde. Não vai servir para nada. Então o que está em jogo é isso. Os Estados Unidos quer ter a ditadura monetária do mundo, controle monetário, para poder ficar imprimindo dólar, para ficar alimentando esse complexo industrial militar dele e fazer guerras infinitas, eternas, por aí vai. Ser um império. Né? E isso, obviamente, enfraqueceria a China, porque boa parte do petróleo iraniano, né, vai para a China, maior parceira comercial. Né? China, Rússia e Irã é um bloco muito forte anti-ocidente. Né? E tem mais, gente, pelo amor de Deus, mandaram para mim aqui, né, olha só aqui, cortaram a internet, o Starlink, como se o Starlink fosse ter acesso à internet é a coisa mais importante. A gente não pode se informar de Irã, de Rússia, de China, pela mídia ocidental. Primeiro que o mainstream é controlado pelo Partido Democrata, é eurocentrista. Então, tudo que eles falam é bem da Europa, bem dos Estados Unidos, falam mal do Trump porque é o Partido Democrata que domina a mídia. Então, obviamente, você nunca vai ver um elogio, nunca vai ver uma opinião pública sobre o Irã, pública quer dizer diversa da sociedade iraniana, difusa, né? Não, vai ser sempre a opinião publicada dessas elites vagabundas que governam aqui o Ocidente, principalmente os Estados Unidos. Então não se informa por isso daí que você vai estar recebendo desinformação e mentira, né? Uma ONG disse que 500 pessoas morreram. Desde quando ONG tem credibilidade para alguma coisa? Ainda mais ONG estrangeira, americana. A ONG é só para cuidar de animal só, mais nada. A ONG não tem credibilidade nenhuma, então nem acreditem nisso. Vocês lembram de 2013, quando teve os Black Blocs aqui no Brasil? Pois é, vocês lembram do Anonymous? O Anonymous sumiu, né? Apareceu na internet, lá, olha, revolução no Brasil, corrupção, levou milhões de pessoas às ruas. E o que foi que aconteceu com o Brasil? Teve um regime change, tiraram a Dilma do poder, né? Ficaram com dúvidas sobre as eleições de 2014, né? E depois sumiu o Anonymous. E qual foi o legado que eles deixaram? Essa extrema-direita vagabunda que está aí, contra o país, sabotadora, vira-lata, pró-Estados Unidos. Foi o que deixou. O que vocês acham que querem no Irã? Eles não querem o bem do povo, eles querem fazer um regime change para ser um governo pró-ocidental. E aí que vai oprimir as mulheres mesmo, que vai oferecer para elas prisão do desejo, liberdade estética, moda, coisas que não tem nada a ver com a cultura dela, que elas nem querem. Porque elas, apesar da moral majoritária, apesar de tudo isso, elas são cientistas, são doutoras, são médicas, são engenheiras, são o que elas querem, elas têm controle do seu destino. Isso é emancipação. Tá? Isso é emancipação, independente da cultura que elas têm. Além do véu. Com véu ou sem véu, elas são doutoras, elas são engenheiras. Enquanto aqui, no Ocidente, a mulher que se diz livre está endividada, né, morando de aluguel, cheia de problemas, escrava da indústria da moda, um monte de coisa. Isso aí não é liberdade, isso é prisão do desejo. Tá? Então, gente, vamos entender estrutura. Porque entendendo estrutura, você entende o poder. Se você entender o poder, aí o sistema vai ter medo de você. E outra coisa, eu não apoio o regime iraniano, eu não quero saber se o Irã é teocracia, autocracia, democracia, monarquia, não me interessa. O que me interessa é saber se o Irã é bom para eu fazer negócios. Isso que interessa para mim. O problema do Irã é do povo iraniano, a autodeterminação dos povos. Os persas têm direito de serem persas, eles não querem ser ocidentais, gregos, é problema deles. Eles têm direito de serem persas. A gente tem que defender a soberania do Irã, a autodeterminação dos povos, legislação da ordem internacional. O problema deles, eles que têm que resolver. Entendeu? É isso, povo. Vamos entender a estrutura,
para a gente poder entender a política. Chega de moralismo, porque moralismo te emburrece. Ele não te politiza, ele te emburrece. O que a gente tem que perguntar, por exemplo, para as mulheres, não é se elas têm o nosso modo de viver, se elas têm a nossa liberdade, o nosso modo de viver, mas se elas têm a capacidade de escolher o seu destino, controle sobre as suas vidas. Isso daí sim que é emancipação. É você ser sujeito da história, não objeto dela. Entendeu? Emancipação é chegar na produção material. Não é só a liberdade formal e ser uma endividada. É você ter a liberdade de escolher o seu destino. Fica aí, meu abraço.